Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço a todos aqueles que não são inscritos que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários. No vídeo de hoje eu pretendo fazer uma reflexão em cima de uma passagem bíblica que me chamou muita atenção. Inclusive, eu pretendo fazer paralelamente ao projeto do Feiglin, armazenar aqui no YouTube algumas reflexões que normalmente eu acumulo fazendo em cima ou de uma história bíblica, principalmente do Antigo Testamento, ou em cima de alguma passagem dos Evangelhos. Bom, a história que eu vou contar hoje é a história de um filho que se rebelou com seu pai. É a história de um filho que não aceitou as atitudes do seu pai, embora muitas vezes esse pai tenha errado muito, mas esse filho não soube separar essas coisas e empreendeu uma guerra contra o seu pai. Uma guerra que resultou num fim trágico. A história que eu vou contar hoje é a história de Absalão. Absalão, ele é um dos filhos do rei Davi. E a história dele aparece em 1º e 2º Samuel. Se não estou enganado, em 2º Samuel. Bom, Absalão, ele era um homem que era conhecido pela sua beleza. Dizia-se que a cabeleira de Absalão era a mais bela do reinado. E Absalão, ele tinha muita vaidade com essa cabeleira, tanto que se conta que ele tosquiava essa cabeleira uma vez ao ano. E que ela pesava em torno de 200 ciclos. Eu fui procurar, inclusive na época, o equivalente em peso desse peso capilar. E 200 ciclos equivale a aproximadamente 2,3 kg. É difícil imaginar que um cabelo pesasse tanto. Mas, literal ou não, isso aí aponta para algo mais profundo. Que os cabelos dele pesavam muito. E o cabelo era para ele um fardo. O cabelo, na antiguidade, ele era símbolo de poder. Só nos lembrarmos da figura de Sansão. Mas o cabelo, ele também é um símbolo de profunda vaidade, não apenas de poder. Um poder que acaba esmagando a pessoa. Uma vaidade que deixa de ser dom e se torna peso. Isso é o que simbolizava essa cabeleira muito vasta de Absalão. Então a gente pode imaginar um sujeito aí que era muito orgulhoso de si, era muito orgulhoso da sua beleza, da sua força, da sua majestade, da sua justiça, talvez. E isso ao mesmo tempo o oprimia, isso ao mesmo tempo esmagava-o, isso ao mesmo tempo era um peso existencial para ele. E no final das contas é isso que é um instrumento da sua própria morte. Muito bem, Absalão, ele começa a ter um papel de destaque na história quando acontece um episódio muito trágico envolvendo a irmã dele e o seu meio-irmão. A gente tem que entender aqui que o rei Davi ele teve várias mulheres e ele teve vários filhos, né, meio-irmãos, e uma das filhas com a mesma mulher que é mãe de Absalão se chamava Tamar. Era uma mulher muito bonita. E um outro filho dele, com uma outra mulher, se chamava Amnon. Amnon, esse é o nome. Amnon era um homem que, de repente, ele ficou tomado de paixão pela meia-irmã dele, que era Tamar. E mesmo já naquela época, isso era considerado incesto, isso era considerado um horror, uma coisa abjeta e nojenta. E Tamar vivia fugindo das investidas de paixão de Amnon, que é descrito ali que ele fica tomado de um desejo intenso, sem controle, né? Uma libido desenfreada, que já extrapolava o que a gente poderia dizer que é uma concupiscência da carne, já se tornava uma bestialidade. E, no entanto, ele usa de um ardil, ele combina com um dos seus generais para conseguir pegar Tamar e a estupra. Após o ato sexual em que ele violenta Tamar, ele é tomado de nojo. Ele começa a ficar com nojo de Tamar
e expulsa ela da casa, praticamente a pontapés. Ou seja, ele consuma esse desejo que não era amor, não se pode nem dizer que era uma paixão, provavelmente era praticamente uma bestialidade de fato. E aquilo que antes era uma obsessão passional se transforma. Esse carro da pupunha. Se transforma em ódio. Então, o que acontece? Tamar, violentada, nós sabemos que aquilo já naquela época representava uma mancha na vida da pessoa, não que ela estivesse suja, mas que isso acabaria criando em todo o contexto social daquela época o seguinte: quem ia casar com aquela moça? Qual lugar na sociedade teria Tamar? Então, Absalão recebe a sua irmã, a acolhe em seus braços, chora junto com ela, lamenta junto com ela. E aqui a gente não pode dizer que Absalão era um homem mau. Ele era um homem justo. Ele tomou as dores da irmã e exigiu um posicionamento do pai dele, o rei Davi. Ele exigiu: pai, faça justiça. O que aconteceu foi uma atrocidade. Aminor precisa ser punido. E o rei Davi ficou com muita raiva, mas ele não fez nada. E aqui a gente tem que meditar um pouco. Estamos falando que eram filhos dele. Eu não estou dizendo que o rei Davi tinha que matar Aminor. Eu não estou dizendo que ele estava errado em não matar Aminor, ou certo. Mas o que o texto nos fala é que ele não fez nada, ele não se posicionou. E a falta de posicionamento do rei Davi é a causa da tragédia. Por quê? Porque essa falta de posicionamento fez com que Absalão não admirasse mais o seu pai. Ele passa a ver a admiração daquilo que ele achava que era o pai dele e aquilo morre naquele dia. Absalão vai lá e mata o Aminor. Ele faz justiça com as próprias mãos. E aí entra em exílio voluntário por 1 ano. E a gente pode inferir que a partir desse período ele começou a planejar a queda do pai dele. Talvez isso tenha feito com que ele visse o pai dele não mais como um rei perfeito, mas como um ser humano muito falho. E aqui entra talvez uma reflexão que eu acho muito interessante. O rei Davi era um sujeito falho. Ele era, ao mesmo tempo, um homem que combatia a opressão, mas também foi um homem que mandou um inocente, um justo, para a linha de frente para poder ter a mulher desse cara. Foi o que ele fez com Urias, para poder ficar com Betsabá. E embora o fruto desse primeiro adultério dele tenha morrido, que foi o primeiro filho que ele teria com Betsabá, ele morreu, isso marcou profundamente o rei Davi, e eu diria que marcou profundamente a família dele. Ou seja, dentro dessa atitude do rei Davi, nós temos uma das principais tendências que marcam a linhagem davídica. A tendência à concupiscência, ou seja, a tendência a se perder por conta das mulheres, a cometer atitudes sem noção por conta de mulher. Isso é uma coisa que Salomão, por exemplo, vai fazer. E um despotismo desenfreado, um orgulho desenfreado de tomar atitudes que vão incorrer no prejuízo da vida de outros, baseado naquilo que ele acha que é o melhor, que foi o que ele fez com Urias, e essa tendência acaba passando para o Absalão. Absalão ele herda isso aí. E também não vou dizer que o rei Davi não se martirizava muito por esse sofrimento, por esse pecado que ele cometeu. A escroteada que ele levou do profeta Natã sempre marcou ele ao longo dos seus sermões. Ele sabia que ele não era um homem perfeito, ele reconhecia as suas falhas e nós também reconhecemos as falhas dele. E isso é o que marca a figura humana, isso é o que marca nós olharmos para um ser humano e saber que essa pessoa vai ter falhas, essa pessoa não vai ser perfeita. Pode ser um rei, pode ser um sacerdote,
um leigo, essa pessoa ela vai ter falhas. E a única coisa que nós podemos fazer é amar essa pessoa como ela é, repudiar essas falhas no sentido de, se essas falhas são um pecado, aconselhá-la, corrigi-la fraternalmente, mas nós não podemos odiá-la por conta disso. E, no entanto, o que acontece é que o Absalão, que é filho dele, herdeiro, continuador, passa a odiar o seu pai. Passa a ver no seu pai tudo aquilo que ele já não concorda. Ele não consegue lidar, talvez, com a dor do que aconteceu com a irmã dele, e faz com que ele tenha uma revolta contra a realidade do pai dele como rei. E talvez o próprio Absalão se sentisse mais atingido pessoalmente do que tomar as dores. Pode ser que Absalão tenha pensado, foi a minha irmã que foi estuprada. Ou seja, foi o nome da minha família, da minha casa, que foi manchado, foi sujado. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar que isso fique impune para sempre. E, no entanto, o que nós vemos é que isso vai consumindo ele, esse orgulho. Tanto que a figura de Absalão no cristianismo, ela é comparada à figura de Lúcifer. Orgulho, beleza, revolta contra o pai. Isso soa muito familiar com a figura luciferina. Absalão volta do exílio e ele trai o seu pai, o rei Davi, e empreende uma guerra contra o rei Davi. E o rei Davi ele não investe contra o seu próprio filho. Ele foge. Ele não combateria o seu próprio filho, ele não mandaria matar o seu próprio filho. Nunca. E, no entanto, o Absalão ele fica consumido por esse ódio. E ele empreende essa guerra para matar o pai dele. Durante uma das perseguições e batalhas em que ele tenta fechar o cerco, né, ele é perseguido e essa cabeleira fica presa entre os galhos das árvores e ele fica pendurado. E nesse momento, um dos soldados até hesita em matá-lo. Diz, nossa, é o filho do rei, eu não vou matar. Né? Mas um dos que estavam lá, que estava numa posição acima, eu acho que é Joabe, mata Absalão. E ele vai dar notícia para o rei Davi. Inicialmente ele chega falando com o rei Davi todo cheio de elogios, grande rei, a ameaça à tua vida não existe mais. E o rei Davi pergunta para ele, somente assim, o jovem Absalão está bem? E Joabe tenta mudar de assunto. Não, eu desejo o que aconteça aos seus inimigos, o que aconteceu a ele. E ele volta a perguntar, o jovem Absalão está bem? Você está preocupado com o seu filho? E Joabe fala, Absalão foi morto. Absalão está morto. Nesse momento o rei Davi ele entra em pranto, chora, entoa um dos seus maiores lamentos, né? Absalão, Absalão, meu filho, eu preferia ter morrido no teu lugar. O rei Davi sentiu ali uma profunda dor, novamente, de perder um filho. Provavelmente consciente de que essa perda se devia às consequências dos seus erros. E aqui eu não sustento a ideia de que os filhos pagam pelos pecados dos pais. Cada pessoa toma uma escolha. O que eu acredito é que as consequências daquilo que nós plantamos, elas vão ressoar nos outros, nas gerações seguintes. E eu tenho certeza que o rei Davi sentia essa dor. A dor de, talvez pela falta de posicionamento dele, pelos erros do passado dele, ele tivesse falhado um pouco como pai. Ver um filho morrer dessa forma, um filho empreender uma guerra contra o próprio pai, e ver o filho morrer assim, de uma forma até ridícula, morto por ter o cabelo pendurado, é uma coisa que com certeza marca a imagem de fracasso do rei Davi. E o que acontece depois no reino de Israel, perto da morte do rei Davi, após a morte dele, da divisão do reino, quando entra em cena Roboão, separando o reino em reino de Judá e o reino de Israel, também são consequências
dessa marca na linhagem davídica. Mas a figura de Absalão ela me chama muita atenção por um outro paralelo que nós temos na literatura americana, com o autor William Faulkner. No livro Absalão, Absalão, de William Faulkner, o Faulkner ele reconta não a história de Absalão, mas o símbolo evocativo dessa narrativa na figura de um americano chamado Thomas Sutpen. O Thomas Sutpen é um homem que ele evoca a figura do rei Davi. Alguém orgulhoso, alguém que quer construir a sua linhagem no sul. Um sul-americano pós-guerra civil, marcado pelo racismo, marcado por uma desestruturação social, econômica e espiritual, que é o foco do Faulkner. E o Thomas Sutpen é alguém que quer uma linhagem pura, ele quer construir um império ali. E, no entanto, ele não se detém em, por exemplo, ter uma aventura sexual com uma mulher negra. Dessa aventura ele vai ter um filho que ele não reconhece. Carro da pupunha. Só na nossa região aqui. E ele dispensa esse filho que ele não reconhece como seu. Ao longo da narrativa ele vai ter dois filhos, Henry Sutpen e Judith Sutpen. Judith se apaixona por um homem chamado Ben. E esse Ben se torna um grande amigo do próprio Henry. Né? E ele apresenta, né, ao pai dele esse rapaz, como ele está feliz, que a irmã dele vai casar, e o pai se opõe muito ao casamento da Judith com esse rapaz. Né? E aí ele descobre, depois de um tempo, que esse rapaz é, na verdade, o filho que ele não reconheceu. E o Henry ele fica indignado e ele mata o rapaz. E foge. Abandona as terras. E, no entanto, o que mais indigna o Henry não é o pai ter cometido um adultério, ter traído a mãe deles. Não. O que indigna o Henry é o pai ter se deitado com uma negra. É ele ter manchado a linhagem com uma negra. Isso revela que o Henry ele é como um Absalão. Ele tem uma imagem deformada do que é de fato nobreza, do que é de fato a pureza. Não é uma pureza espiritual. Na cabeça dele é uma pureza racial. E ele tinha uma imagem também deturpada do seu pai. Ele achava que o seu pai era, como Absalão achava, era o rei Davi. Era um homem que sustentava os princípios que ele anunciava. No entanto, é como qualquer homem falho. E o Henry se revolta contra isso. E a revolta do Henry é análoga à revolta do Absalão bíblico. E as consequências dessa revolta é justamente o que? Aquilo que foi plantado, os frutos, vão morrer. A colheita, ou seja, aquilo que o Thomas tanto lutou, o filho não vai querer. E na nossa vida também é assim. Quantas vezes nós vamos ver empreendimentos que eles começam errado e as consequências são justamente essas. Eles vão morrer ao longo dos anos. Ninguém vai querer assumir aquilo. No caso da narrativa de Absalão, ela justamente revela esse aspecto, né, de uma revolta contra a ordem deixada pelo pai, aquela herança. Só que é interessante porque o nome de Absalão significa Avshalom, o pai da paz. Olha só o que essa palavra evoca. Pai da paz, ela evoca concórdia e ela evoca paternidade. Duas coisas, duas missões existenciais que o Absalão não realizou. Ele não foi pai, porque ele não teve filhos, não teve descendentes. Talvez por ter tanto medo de perder o poder e achar que um dia o seu próprio filho também se revoltaria contra ele. Por orgulho, por achar que ele poderia acumular todo o poder para si. Não sei. E também ele nunca se resolveu com seu próprio pai.
Ele não conseguiu estabelecer a concórdia geracional. Talvez a missão de Absalão fosse justamente essa. Ter esse acordo com a família. Criar esse vínculo entre a geração dele e dos seus irmãos com o pai. E, no entanto, o que ele fez foi justamente uma guerra. Tanto que um dos atos que ele comete é deitar com todas as concubinas do pai dele, do rei Davi. E isso significa tomar posse, né? Significa querer assumir o comando como rei. É se deitar-se com as concubinas do pai. E é muito interessante nós analisarmos a figura de Absalão, essa tragédia de Absalão, como um reflexo para a nossa vida. Será que nós não estamos idealizando nossos pais, pessoas ao nosso redor, né? E estamos criando uma imagem deturpada, idealizada, daquilo que nós achamos que é justo e nobre? E quando essa imagem se esfacela, porque a realidade se impõe, nós nos revoltamos contra as pessoas, contra nós mesmos, e empreendemos um processo autodestrutivo, um processo de uma guerra que vai resultar na nossa própria destruição. Por quê? Porque nós estamos carregando um peso que é justamente o peso dos cabelos de Absalão. É o peso de um fardo, de orgulho, de um poder que não nos cabe, que é o poder de modificar a realidade. Nós não podemos modificar a realidade. Nós estamos imersos nela. Só quem pode modificar a realidade é Deus. E, no entanto, quando nós outorgamos esse poder a nós estamos fazendo como Absalão, como Lúcifer. Nós estamos criando uma guerra que só vai resultar na nossa própria autodestruição. Eu fico aqui com a reflexão, agradeço muito a todos os que estão apoiando esse canal, peço que comentem outros temas, outras histórias que vocês gostariam que eu empreendesse uma reflexão. Fico grato desde já a quem acompanhou até o final. Um grande abraço e fiquem com Deus.